Agora, para finalizar nossa aula de hoje, a gente vai para só para alguns comentários aqui a respeito da lista da quinta quinzena, que é dessa ideia de funções, né, que a gente acabou de discutir agora. Então, aqui a gente tem o exercício número um, que fala, na tabela a seguir, o preço do combustível está em função do volume do abastecimento. Aqui, né, cabe até um comentário que com certeza o preço do combustível está bem abaixo do que é praticado hoje, né? Isso aqui era uma situação num tempo, outro tempo, né, um tempo anterior. Acho que o tempo que a gente era feliz e não sabia. Aqui, por exemplo, o volume de 5 litros está dando 12,50. Aqui dá pouco mais de 2 litros, né? Esse valor de 12,50 no dia atual, né? Mas, porém, contudo, todavia, vamos aqui para o exemplo, né? Então, aqui a gente tem que 5 litros eu pago um preço de 12,50, 10 litros eu pago R$ 25, 15 litros eu pago 37,50 e assim por diante eu tenho os valores aqui para cada quantidade de volume de litros de combustível que eu tenho aqui, eu pago uma certa quantidade, né? Aqui você pode observar que isso aqui é uma função porque, como você pode ver, o preço do combustível é dado em função da quantidade de volume que eu vou levar de combustível. Quanto mais combustível eu for levar, logicamente, maior é o preço que eu vou pagar. Então, ele quer saber primeiro, qual que é a fórmula que associa o preço ao volume de combustível? Então, já que o preço depende do volume, então qual que seria a fórmula que eu tenho aqui para para que eu obtenha o preço a ser pago em relação ao volume de combustível? É, aqui, o que cabe a nós fazer aqui, primeiramente, é tentar descobrir quanto que eu vou pagar por cada litro. Essa é a primeira, para mim saber essa proporção de litros para preço, eu preciso saber quanto que eu pago por cada litro. E aqui é coisa simples, né? É só você pegar o preço e dividir pelo volume. Então, aqui, você pega 12,50, divide por 5. Ou aqui, mais fácil ainda, ó. Pega 25 e divide por 10. Quando você faz isso, você vai descobrir que 1 litro, você paga nele 2,50. Então, 25 dividido por 10, 2,50, você tem aí o preço por litro. Esse preço por litro vai me dar a fórmula. O quanto eu pago por litro é a fórmula matemática, na função, a fórmula matemática que me dá o preço em função do volume. Então, aqui, ó, qual que é o preço que eu vou pagar? O preço que eu vou pagar vai ser de, como a gente fez aqui a conta, ó, 2,50 a cada litro, né? Então, é 2,50 vezes o volume de combustível, que é a quantidade de litros que eu vou levar, né? Então, essa seria a fórmula P, o preço que eu vou pagar, é o quê? É 2,50 multiplicado pelo volume de combustível que eu vou levar. Essa é a minha fórmula. A partir dessa fórmula, você consegue descobrir qualquer quantidade, para qualquer quantidade de volume de combustível que você for levar, você consegue descobrir o preço. Então, eu quero levar 20 litros. Então, faz 20 vezes 2,50, que dá os R$ 50. Eu quero levar 30 litros. 30 vezes 2,50, eu pago 75. Né? Se fazer 30 vezes 2,50, você vai ver que vai dar aí R$ 75. Ah, eu quero levar 50 litros de combustível. Então, faz 50 vezes 2,50, faz a continha, você vai descobrir quanto que vai levar. Letra B, determinar o valor pago por 7 litros de combustível. Então, se eu for levar 7 litros, quanto que eu vou pagar? Pode usar a fórmula aqui, ó. 7 litros, então aqui é o volume que é 7, né? Faz 2,50 vezes 7. Nem precisa usar a fórmula, né? Só você pode usar a parte de lógica aqui que você consegue descobrir. E na letra C, determinar o volume de combustível correspondente a um preço de R$ 60. Se eu pagar R$ 60, quanto de combustível que eu vou levar? Aí responde para nós aí esse item C, com a quantidade de combustível que você vai levar por um preço de R$ 60. Pode usar a fórmula ou não, depende do que vocês quiserem. Exercício 2. Um avião se desloca em linha reta de acordo com os instantes mostrados na tabela. Então, aqui é um avião deslocando, aqui é a distância que ele percorreu no tempo. Então, em 1 hora ele percorreu 800 quilômetros, em 2 horas percorreu 1.600 quilômetros, em 3 horas 2.400, em 4 horas 3.200, em 5 horas 4.000 quilômetros.
Então, escreva a fórmula que relaciona a distância e o tempo. Então, como você pode ver, eu tenho uma função que relaciona a distância percorrida em função do tempo. Você sabe que a distância depende do tempo. Quanto maior o tempo, maior a distância percorrida. Então, qual que é a fórmula que relaciona essas duas grandezas, distância e tempo? Então, aqui, ó, eu tenho que a distância que eu vou andar é igual. Deixa eu só arrumar esse igual aqui. Então, a distância que eu vou andar vai ser igual ao quê? Em função do tempo aí. Então, primeiro, usando a mesma lógica que a gente usou no exercício anterior. Aqui é a distância que depende do tempo. Então, vamos tentar descobrir a relação, a proporção entre distância andada e tempo. Como é que a gente faz isso? É só fazer a razão, né? Pega a distância e divide pelo tempo. Então, eu quero que tenha 4.000, desculpa, divide por 5. Ou quiser pegar aqui, ó, 1.600, divide por 2. Ou ainda, mais fácil ainda, 800, divide por 1. Isso é que você pode observar que, então, ela anda 800 quilômetros a cada hora. Então, ó, 1 hora, 800 quilômetros. 2 horas é 2 vezes 800, que dá 1.600. Então, isso já é ideia da lógica aqui, né? Que você anda 800 quilômetros a cada hora, né? Por hora. Então, tá aqui, ó. A cada 1 hora eu ando 800 quilômetros. Então, já que 800 quilômetros é a distância, então a distância percorrida, né? Então, eu vou dizer aqui na fórmula que a minha distância percorrida é de 800 quilômetros a cada hora. Então, aqui vai ser representado pelo vezes, né? Então, pela hora. Hora é o tempo. Então, a gente tem 800 quilômetros a cada tempo que está sendo contado em horas. Essa é a minha fórmula. A distância é 800 vezes o meu tempo dado em hora. Pronto, tá aí a fórmula. A partir dessa fórmula, usando ela ou não, né, dá para você descobrir qual que é a distância que o avião terá percorrido após 8 horas. Você pode usar a fórmula, que fica mais fácil, né, já que a gente já tem a fórmula. Se é 8 horas, eu pego aqui no lugar do tempo, coloco 8, faz 800 vezes 8, descobre qual que é a distância percorrida em 8 horas. Essa é a letra B, né? É só para procurar qual é a distância percorrida num tempo de 8 horas. Aqui, na número 3. Um técnico que presta serviços de manutenção de computadores em residências cobra uma taxa fixa de R$ 35,00 pela visita e mais R$ 10,00 por hora trabalhada. Aí a pergunta é, qual é o valor de um serviço iniciado às 15h45 e concluído às 17h45? Então, você vai fazer a conta aí para mim. Ó, já que ele cobra R$ 35,00 a taxa de visita, essa taxa de visita, então, é R$ 35,00 que ele cobra independente de trabalhar ou não. Para ele ir lá no cliente, ele já cobra os R$ 35,00, que é a taxa de visita. E depois ele cobra mais R$ 10,00 por hora. Então, você descobre aqui quantas horas ele trabalhou, multiplica por 10, que é a quantidade de horas trabalhadas, depois soma mais R$ 35,00, que é a taxa de visita, para você descobrir, então, quanto que ele vai cobrar por esse serviço. Agora, na questão da letra B aqui, ó. Quantas horas esse técnico trabalhou, sabendo-se que ele recebeu R$ 75,00? Ó, ele recebeu R$ 75,00. Desses R$ 75,00, 35 já era da taxa de visita. Então, quantas horas ele trabalhou? O que sobra aí do que ele recebeu pelas horas trabalhadas? A letra C. Escreva uma lei de correspondência que relaciona o valor pago pelo serviço prestado em horas trabalhadas por esse técnico. Então, essa aqui eu vou deixar para vocês fazerem. Eu fiz as outras duas anteriores, né? Essa aqui fica para vocês montarem. Como é que seria uma fórmula, então, que relaciona esse valor pago, então, o valor que ele cobra, o valor que ele cobra, então, veio aqui, ó, em função das horas de trabalho, né? Então, tenta traduzir isso aqui, ó, na forma de função. O valor que ele cobra vai ser igual a
R$ 35 pela visita, mais R$ 10 por hora. Lembra que esse por é a multiplicação, né? Então, por hora, que nossa hora é o tempo. Então, analisa as duas funções dos exercícios anteriores para tentar montar essa daqui. E, letra D, qual que é a variável dependente da lei obtida? Ou seja, quem que depende de quem aí? Quem é a variável dependente? É o valor. Vou até colocar aqui, ó, são duas variáveis. Uma variável é o valor cobrado. Então, eu tenho aí o valor cobrado. E a outra variável é o tempo, T, tempo gasto. Tempo, vou deixar só tempo aqui, tempo do trabalho, é o tempo. Então, você tem o valor cobrado e o tempo que ele gastou no serviço. Então, qual desses duas variáveis é a variável dependente? E qual que é a variável independente? É o valor que depende do tempo, é o tempo que depende do valor? Então, uma se chama de dependente, a outra vai ser a independente. Exercício número 4. Dados os conjuntos A e B, verifique cada situação, se cada situação a seguir representa uma função de A em B. Então, essa aqui, dado que a gente estudou até agora, você vai analisar cada situação e ver se é uma função ou se não é. Por exemplo, aqui letra A. A letra A fala, 2 elementos de A estão associados a um mesmo elemento de B. Será que isso representa uma função? Eu ter 2 elementos de A associados a um mesmo elemento de B? Todos os elementos de A associados a elementos distintos de B. Então, essa aqui é a análise através de conjuntos. Então, você vai analisar aqui o conjunto. Se eu tiver 2 elementos de A ligados a um mesmo elemento de B, será que isso representa uma função? Ó, todos os elementos de A, vou colocar aqui A e B, né? Esqueci de colocar. Então, todos os elementos de A associados a elementos distintos de B. Então, aqui eu tenho um conjunto A, aqui um conjunto B. Se eu pegar A relacionado com B, um A relacionado com outro B aqui, seria isso, né? Cada elemento de A associado a elementos distintos de B. Exceto um, que está associado a 2 elementos distintos. Então, tem um aqui que está relacionado com 2 elementos de B. Vamos pôr um ligado com 2 aqui, ó. Será que isso aqui representa uma função? A letra C. Um elemento de A que não está associado a nenhum elemento de B. Então, tem um elemento aqui A, vamos supor que ele tem 3 elementos, e aqui um conjunto B. Então, eu tenho um elemento de A associado com um elemento de B, um elemento de A associado com um elemento de B, e sobrou um aqui, ó. Será que pode sobrar um nessa relação entre conjuntos? Pode sobrar um elemento que não está relacionado com ninguém no conjunto B? E, por último, a última relação, um elemento de A está associado a mais de um elemento de B. Então, aqui eu tenho um elemento, um conjunto A, aqui um conjunto B. Então, eu tenho um elemento de A que está associado a mais de um elemento de B. Então, ele está associado com um aqui, com outro. Tem esse aqui associado com mais um terceiro aqui. Ó. Então, esse elemento de A associado a mais de um elemento de B. Será que isso pode acontecer? Em função? Então, analise as três aí e vai dizer. Então, cada uma representa se é função ou se não é função. Que você vai responder assim, é função ou não é função. E, para finalizar, exercício 5. Um retângulo de largura x e comprimento y e área 24 centímetros quadrados. Então, ele tem, eu vou desenhar aqui a figura, né? Então, você tem um retângulo que tem largura x e comprimento y. A área dele é 24 centímetros quadrados. Determine o que se pede em cada item. Primeiro, a lei de correspondência que expressa o valor do comprimento em função da... Opa, tampou aqui. Em função da largura. Então, a gente sabe que a área... Ó, deixa eu colocar aqui a fórmula, né? A área
de retângulo é a base vezes a altura. O comprimento vezes a largura, que é a mesma coisa, tá? Ele quer uma lei que faz corresponder o comprimento em função da largura. Então, aqui, a área eu já sei que é 24. A base é o y aqui, então, né? Y vezes eu vou representar um ponto. E a altura vai ser o x. Aqui, para eu descobrir essa fórmula, eu tenho que deixar o y sozinho. Vou passar o x lá para frente. Então, vai ficar aqui, ó, 24 dividido por x igual a y. O x passou para o outro lado dividindo, ficou 24 dividido por x. Aqui, só para ficar mais bonitinho, eu vou deixar o y em primeiro. Então, y é igual a 24 sobre x. Essa é a minha lei de correspondência. A lei de formação é essa, ó. O y é o 24 dividido por x. Para descobrir a largura, é só pegar o 24 e dividir pela altura. Então, por exemplo, ó, eu quero saber o comprimento se a largura fosse 4,8. Então, pela fórmula aqui, você pega o 24, divide por 4,8, você vai achar o comprimento. E a letra C, as dimensões desse retângulo se o comprimento fosse 6 vezes a largura. Então, aqui ó, você pode pegar a fórmula de novo, que é y, que é igual a 24 sobre x. E fazer aqui, ó, ele falou que o comprimento é 6 vezes a largura. Ah, mas a largura aqui minha é x. E o comprimento é y, então no lugar do y eu vou colocar 6x. Aí a conta ficaria 6x, que é igual a 24 sobre x. Você pode passar esse x para o lado de cá. Multiplicando, ficaria aqui então. Opa. 6x vezes x igual a 24. Aí é só achar um número que multiplicado por ele mesmo aqui, ó, e por 6, que vai dar o resultado 24. Se você quiser fazer aqui, ó, 6 vezes x, que dá 6x ao quadrado, que é igual a 24. Aí é só resolver essa equaçãozinha aqui, ó. Passa 6 dividindo, fica 24 dividido por 6. Depois passa esse quadrado como raiz. Aí calcula a raiz quadrada do resultado aqui, você descobre o valor do x. Então é isso, gente. É só resolver essa equaçãozinha que você descobre aí a resposta do item C do exercício 5. Então, qualquer dúvida pode me procurar. Estou à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida. No mais, até a próxima aula, gente.